Neste momento, a mensagem que temos para todos é uma mensagem muito, muito necessária. O título é Murmuração, pecado no deserto. Murmuração. Esse foi o pecado do povo de Israel lá no deserto. Vamos começar lendo em Números 14, de 26 a 27, que fala o seguinte: Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Olha só o que Deus está falando. E lá em Deuteronômio 1, no versículo 27, E murmurastes nas vossas tendas e dissestes: Porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Aí lá em Êxodo 16, versículo 8. Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? Moisés falando dele e de Arão. As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. E lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 18, diz: Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Aquela murmuração estava deixando Deus terrivelmente aborrecido com aquele povo. Porque, vejam só, o povo estava no Egito, sofrendo, debaixo de 430 anos de escravidão. Passados esses 430 anos, o povo já não aguentava mais tanto sofrimento. Era sofrimento sobre sofrimento. E aí eles clamaram por um libertador. Deus deu o libertador, que foi Moisés. Deus se manifestou no meio do povo com 10 pragas. Até os dias de hoje, quem vai no Egito e conversa com o povo de lá, eles falam: não, é verdade. Foi sendo passado de geração em geração as coisas que aconteceram naquela época. E eles confirmam isso. Existiram as 10 pragas, eles sabem disso. E a manifestação poderosa de Deus. Aí eles saíram de frente para o mar. Deus poderia ter feito de qualquer forma a passagem pelo Mar Vermelho, mas ele abriu o mar. Ele abriu o mar. E o povo passou milagrosamente em terra seca. Passando pelo mar, atravessando aquele mar, eles foram para o outro lado. Quando os egípcios entraram pelo mesmo caminho, Deus faz com que as águas voltem ao seu curso normal. E aí você veja, tanto poder manifesto. Deus se mostrando para eles, falando: eu sou Deus Todo-Poderoso e eu provo isso. Estou mostrando para vocês o meu poder. Passadas 72 horas, depois de todos esses eventos, dessa passagem milagrosa pelo Mar Vermelho, passadas 72 horas, o povo já estava murmurando, reclamando. Lá em Mara, o povo
mas afrontou muito a Deus aquela murmuração, terrivelmente. Eles viram o poder de Deus ali. Para que duvidar? Aí não para por aí. O tempo todo a murmuração. 12 espias chegaram nas portas, nos limites de Canaã. Deus manda 12 espiões para ver a terra e falar para esse povo que a terra era boa. 12. 10 voltaram murmurando. Ah, não dá, o povo é grande. Ai, a gente é muito pequeno. Ah, não tem condição. Não dá, são gigantes. Reclamando, nada estava bom. Isso porque trouxeram frutos da terra e eram maravilhosos. Eram tremendamente grandes, bonitos, vistosos, saborosos. Mas mesmo assim só vieram reclamando. Somente 2, Josué e Caleb, somente 2 voltaram cheios de esperança, cheios de alegria. Não, a gente consegue. Deus vai nos... Olha o reconhecimento. Deus vai nos entregar essa terra. Mas o povo não quis saber. Ficou murmurando e ainda ameaçavam a toda hora e todo tempo apedrejar Moisés e Arão. Então, a murmuração, ela é fruto da amnésia e da ingratidão. Porque eles se esqueceram de tudo que Deus tinha feito, não é? E estavam ali ingratos, murmurando. Agora eu vou explicar o significado da palavra murmuração. Murmuração é uma conversação mordaz. O que é mordaz? Mordaz é aquilo que morde, que agride, que corrói, que é sarcástico. Então, murmuração é uma conversação mordaz. Ela é ofensiva. É uma conversação mordaz e ofensiva. É uma detração. O que é uma detração? É quando você deprecia o mérito de alguém. Você menospreza a pessoa. Tira o valor dela. É uma expressão maledicente, é uma difamação. Isso é uma detração. Então, murmuração, conversação mordaz e ofensiva. Detração, tá? Que é menosprezo. Maledicência, falar mal. Soltar queixumes, pessoas queixar. Lastimar-se. Ó vida, ó céus, o povo é gigante. Ai, vamos morrer, vamos morrer. Então isso, lastimar-se. Reclamar em voz baixa. Mimimi. Então aquela reclamação em voz baixa. Murmuração é falar mal. É ficar apontando faltas das pessoas, das coisas. Tomar mau juízo de alguém. Aquela pessoa que só fica pensando mal das pessoas ou das coisas. Então, murmuração também é sinônimo de reclamação. Então, veja quanta coisa ruim é uma murmuração. Vou repetir. Conversação mordaz e ofensiva. Detração, maledicência, soltar queixumes, lastimar, reclamar em voz baixa, falar mal, ficar apontando erros, tomar mau juízo das pessoas, ficar reclamando. E o que é murmúrio? Murmúrio é um barulhinho baixo, porém chato. Aquela pessoa que só fica, porque isso, porque aquilo, só reclama, só, sabe, aquele barulhinho baixo, mas constante, e é chato. Uma pessoa murmuradora é chata. Então, vamos ver o que é murmuração ou reclamação. É pecado.
E é um pecado que vai enfraquecendo as pessoas. É maligno. O diabo, ele gosta de colocar a murmuração no meio do povo de Deus, principalmente. Porque o povo do mundo é dele. Murmure quanto quiser. Mas o diabo, ele o foco dele é o povo de Deus. Então ele vai a todo momento procurar brechas para colocar murmuração no coração do povo de Deus. Como foi ali no deserto. É como se disséssemos a Deus que temos uma solução melhor que a dele. Murmurar é dizer, eu não confio em Deus. Quando reclamamos da vida, Deus leva assim para o lado pessoal. Porque foi Ele quem nos deu a vida. Então, foi isso que o povo de Israel fez no deserto. Murmurando, eles disseram, nós não confiamos em Deus. Deus não vai poder cuidar de nós aqui nesse deserto. Ai, tá faltando água. Ai, tá faltando comida. Ai, tá calor. Ai, tá frio. Ai, tá isso. Ai, tá aquilo. Ai, se a gente tivesse ficado no Egito, tomando aquela chibatada, mas a gente comia pepino, comia melão. Agora estamos aqui passando fome. Não confiaram em Deus. A palavra de Deus diz, pedir e dar-se-vos-á. Ao invés deles pedirem, deles se voltarem para Deus, a amnésia chegou ali naquele povo. Porque eles se esqueceram das maravilhas. 72 horas depois. Não foi 1 ano, 2 anos, 10 anos. Pouquinho tempo depois. Já estavam ali se esquecendo de quem Deus é. Do poder maravilhoso de Deus, manifesto ali. Então, a murmuração, ela começa no coração, para depois sair pela boca. Vamos ler lá, Mateus... Não. Lá em Lucas, nós já lemos em Mateus, que o que sai da boca procede do coração e contamina o homem. Em Lucas 6,45 diz... O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do coração, fala a sua boca. Do que o coração está cheio, é o que sai pela boca. Se você... é uma pessoa que só murmura, o que é que tem no seu coração? Nós vamos tratar disso no dia de hoje, falando o que é murmuração. É falta de fé, ou incredulidade, né? É falta de gratidão. Como a ingratidão magoa o coração de Deus. Ele dá e você não enxerga. É uma insatisfação. É uma arrogância. Se julga que sabe mais que Deus, que tenha um melhor plano, a melhor forma. Quem somos nós? Deus é onisciente e onipotente. Todo o poder está em Deus. A murmuração é a inveja. Quando você olha o que o outro tem e fica insatisfeito com o que você tem. Nunca é o suficiente. Você quer aquilo que o outro tem, mas também não quer pagar o preço que o outro pagou. Muitas vezes não quer levantar cedo, não quer se esforçar, não quer fazer as mesmas coisas que o outro fez para chegar naquele ponto. Então, a inveja. Muitas vezes a inveja provoca a murmuração. Ganância. Uma pessoa gananciosa é aquela que nunca está satisfeita com o que tem. Quero mais, quero mais. Conquista um carro
e quer não, esse não é o suficiente, eu quero um carro do ano. Conquista um carro do ano, aí não, eu quero aquele outro modelo que é mais moderno. Nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. Se casou, tem uma família, mas nunca está satisfeito. Ai, porque esses filhos são bagunceiros. Ai, porque esse marido é isso. Ai, porque aquilo. Ai, porque essa casa. Ai, porque... Nunca está satisfeito. Isto é murmuração. Vamos falar um pouquinho mais sobre os murmuradores. O murmurador não progride. Reclamar causa atraso de vida. Um exemplo foi o povo de Israel, lá no deserto. Quando eles, em poucos dias, chegaram aos limites de Canaã, a murmuração atrasou a vida deles. Deus ficou tão irado que fez esse povo ficar peregrinando no deserto 40 anos. Deus esperou até que aquele povo morresse. Aquela geração foi perecendo no deserto. E uma geração nova foi a que entrou em Canaã. O pecado da murmuração destruiu aquele povo. Então, murmuradores não progridem. Eles costumam ser controladores. Ah, nós estamos com fome. Eles queriam ter uma despensa onde eles próprios fossem lá e vissem o alimento, fossem lá pegar. Eles querem ter o controle, querem saber quanto tem, como vem, tal. Não foram agradecidos e confiantes de que Deus, o Deus poderoso que tinha tirado eles de forma maravilhosa e que já vinha manifestando uma nuvem durante o dia para dar frescor na caminhada, uma coluna de fogo à noite para espantar os animais e para dar o calor. Deus cuidando, dando maná, dando cordonizes. Não confiaram que Deus tinha poder para sustentar. Eles queriam eles terem o controle, não confiar em Deus, esperar a cada dia a porção que Deus tinha para dar. Queriam ter uma despensa. São controladores os murmuradores. São insatisfeitos. Nada parece bom o suficiente. Nunca estão totalmente contentes. Conquistam alguma coisa. Ah, não, é legal, né? Mas podia ser assim. Ah, não, foi bom isso. E aí, como é que foi a festa? Ah, foi boa. Ah, mas podia ter tido aquilo melhor. Ah, teve salgadinho, mas podia ter aquele assado que eu gosto. Nunca tá totalmente contente. Murmuradores procuram motivos para se irritar. Ficam olhando ao redor os defeitos, procurando os defeitos. É o chamado procurar pelo em ovos. Esses são murmuradores. Eles se incomodam com coisas insignificantes. Sabe, tá tudo bom, mas se um pano todo branco, mas se tiver uma pontinha pretinha, eles esquecem de ver aquele pano branco todo branco e vão olhar aquele pontinho pretinho bem minúsculo, quase imperceptível. É ali que eles vão apontar o dedo. Desanimam os outros. Murmurador desanima as pessoas. Eles ficam apontando os erros e defeitos com indignação. Olha, tá vendo? Primeiro que procuram coisas insignificantes. E aí quando acham aquela coisa minúscula, eles apontam aquilo com uma indignação como se aquilo fosse destruir o planeta. Esse é o murmurador. Eles veem dificuldade em tudo. Ah, não dá. E aí que desanimam as pessoas. Ah, não vamos conseguir não. O povo lá voltando de Canaã. Ah, o povo é gigante.
Ah, não dá não, não vamos conseguir não. Eles são perfeccionistas, sabe? Tudo tem que ser assim. Se não tiver perfeito, não faz, não entrega. Aí é aquele profissional que quer tanta perfeição que acaba não trabalhando direito. Não entrega o serviço no tempo certo. Sempre é inseguro. Ah, não tá bom o suficiente. Ah, não. Aí aquilo ali vai desanimando o ambiente de trabalho, vai desanimando as pessoas, vai trazendo o atraso. É insensível, o murmurador é insensível. Apontando o erro por coisa insignificante, ele não pensa que aquilo vai magoar o outro. Ele só quer, ele quer falar, quer reclamar, quer apontar, sem perceber que aquilo está machucando. Então o murmurador é insensível. Só vê o lado dele, mas não vê o dos outros. Não incentiva a comunhão. Muitas vezes o murmurador de tanto ficar ali trazendo discórdia no ambiente, apontando coisas bobas e desanimando o povo, ele se isola. Então ele não coopera com a comunhão. Ele se sente superior aos outros. Tá vendo? Só eu que vejo os erros daqui nesse lugar. Só eu que sei das coisas. Vocês não estão vendo? Então ele se sente superior aos outros. Assim como o povo achou que tinha uma solução melhor do que Deus. Não se coloca debaixo de autoridade. O murmurador, que fica apontando os erros, que fica apontando os problemas, ele não se coloca debaixo de autoridade. Viu algum problema? É importante aquilo? Leva para o chefe. No caso, nós vimos alguma situação que precisa de uma solução, nós cristãos vamos levar a Deus. Senhor, tem essa situação, eu estou aqui diante de Ti humildemente. Põe Tua mão de poder sobre isso, Senhor, me ajuda a solucionar. Você vai entregar para o chefe, para quem é superior. Não se ponha na posição de Deus ou na posição de chefia, de autoridade. Se põe assim debaixo dela. E aí, o que acontece com o hábito de reclamar? Quando aquilo se torna um hábito, a pessoa se acostuma a reclamar, que ela nem percebe que é um reclamão. A pessoa com este hábito, ela possui feridas na alma dela. E essas feridas precisam ser tratadas. Quando elas não são tratadas, elas contaminam pessoas e ambiente à sua volta. Esse tipo de hábito lentamente vai destruindo os relacionamentos, tanto com Deus como com as pessoas ao redor. É algo muito, muito destrutivo. O mau humor e a reclamação, elas são contagiosas. Você pode perceber que uma pessoa mal-humorada, quando chega, daqui a pouco, ela tá todo mundo sorridente, feliz, a pessoa chega, aí começa a reclamar, a murmurar, sabe? Aquilo vai contaminando, daqui a pouco vai desanimando o ambiente, daqui a pouco o pessoal tá mal-humorado. Vai tirando a força do ambiente, vai tirando o ânimo das pessoas. Então, a murmuração enfraquece. É algo muito destrutivo. E como vencer a murmuração? Porque apontei o problema e a solução. Primeiro, são dicas aqui. Pratique a gratidão. Começa a lembrar de tudo o que você tem e o que Deus já fez na sua vida. Praticar a gratidão é algo que elimina a murmuração.
Quando você começa a ver o que Deus já fez na tua vida, você começa a se alegrar. Você tira os olhos daquilo que é ruim e fixa no que é bom. Segunda dica, permaneça em Cristo. Mas o permanecer é ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento é uma convivência, é um dia a dia com Ele. Entendendo que Jesus, que Cristo é a fonte de todas as coisas. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira e vocês são os ramos. O ramo tem que estar grudado na videira, tem que estar recebendo a seiva para poder dar fruto. Então, permaneça em Cristo e você não vai ser um murmurador. Terceira dica, tenha uma fé inabalável, que não se abala. Não reclame, confie. Aí lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, eu falo muito isso. Em tudo dai graças. Primeira parte, em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus, através de Jesus, com o auxílio do Espírito Santo, é que entendamos que em tudo precisamos dar graças. Em tudo. A situação está boa? Dá graças. A situação não está boa? Continua dando graças. Não deixa a murmuração entrar no seu coração. Então, pratique a gratidão, permaneça em Cristo e tenha uma fé inabalável. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês o que a psicologia fala a respeito da murmuração, da reclamação. Pessoas felizes reclamam menos. Não é que deixam de reclamar, mas elas reclamam menos. E aí a psicologia, ela chegou a essa conclusão, que pessoas felizes e contentes reclamam com um objetivo específico na sua mente. Elas não reclamam por reclamar. Elas têm um objetivo naquilo que estão falando. Elas reclamam para provocar uma mudança. E aí, se o ato de reclamar não se mostrar útil, elas partem para a ação. Então, a psicologia percebeu que pessoas felizes, que estão contentes, que estão satisfeitas, elas podem até reclamar de alguma coisa, mas para que aquilo modifique, tá? Para que haja uma melhoria na situação. Elas não ficam só apontando o erro como um murmurador. A pessoa modifica aquela situação. Ela age. Ela primeiro reclamou. Olha, precisa melhorar isso. Falou, não houve mudança por parte da pessoa, aí ela age. Ela vai tomar alguma atitude para resolver a situação que está incomodando. Essa é a diferença do murmurador, a pessoa que está infeliz, insatisfeita, é gananciosa, é invejosa, para aquela pessoa que está feliz, que é uma pessoa, sabe, realizada, mas que está vendo que alguma coisa precisa melhorar naquela situação. Agora vamos lá, o que a psicologia fala. Reclamar em demasia afeta a saúde mental. Primeiro, aumenta níveis de cortisol no organismo. O que é esse cortisol? É o hormônio do estresse. O hormônio que aumenta quando você está estressado, está irritado, que, sabe, vive procurando defeito nas coisas e está sempre, sabe, aquela ansiedade, aquela agonia. Aquilo ali vai te trazendo malefício.
Você se prejudica, porque os níveis de cortisol vão aumentar no seu corpo. E esse aumento dos níveis de cortisol podem provocar hipertensão, que é a pressão alta, insônia. Uma pessoa que perde o sono acorda irritada, cansada, exausta. Não relaxa o corpo, não relaxa a mente. Então a insônia desgasta. Pode provocar um acidente cardiovascular, que é o chamado AVC. Pode dar um ataque cardíaco. Olha quanta coisa de mal pode acontecer no físico do murmurador. Daquela pessoa que não entrega seus problemas para Deus, mas prefere murmurar do que buscar a fonte de bênçãos. Segundo, prejudica a memória. Reclamar em excesso afeta o hipocampo. O hipocampo dentro do cérebro é a sede da memória, é onde a memória mora. Então, quando você fica reclamando, você prejudica o hipocampo e causa dificuldade para lembrar as coisas que já aconteceram. Os eventos passados vão caindo no esquecimento. Você quer lembrar um telefone, quer lembrar onde deixou a chave. Então, uma pessoa reclamona, que prejudica a sua memória, é uma pessoa que vai ficando cada vez mais irritada. Vai sair de casa, quando chega lá fora, ai, esqueci a chave do carro. Aí volta. Aí sai de novo, ai, esqueci o guarda-chuva, tá chovendo. Aí volta. Aí tá lá no serviço, fazendo tudo, ai, esqueci disso. Aí atrasa o serviço. Então, a pessoa que vive reclamando e prejudica o hipocampo, que é a sede, que é o lugar da memória, vai trazendo mais problemas e mais justificativas, entre aspas, para reclamar, para murmurar. Então, um abismo puxa o outro. Terceiro problema que a psicologia aponta, que a murmuração, a reclamação em excesso, estimula pensamentos negativos. A pessoa só enxerga o lado ruim das coisas, dos momentos e das pessoas. Não consegue enxergar as qualidades do ambiente, de quem está ali no meio. Só vê o que é ruim, só aponta os defeitos. E eles são sempre superiores, todo mundo é ruim, só ele que é bom. Então, olha só o que acontece quando você vive reclamando. O teu cérebro reajusta para acomodar aquela ação. E aquilo vai facilitar a reincidência, a fazer de novo, a pensar mais coisas ruins. Então, aí vem pensamentos negativos, que são gerados pela reclamação, tem a tendência a crescer. Quanto mais você reclamar, mais pensamentos negativos vão ter na sua mente. E aí o seu cérebro ele vai se acomodando àquela forma de pensar. E a pessoa cada vez mais vai ter pensamentos negativos. Os pensamentos negativos vão crescer na mente da pessoa. E chega a um ponto que é tanto pensamento negativo que muitas pessoas chegam ao suicídio. É gravíssimo isso. E Deus quer que nós tomemos cuidado com isso. Quarta coisa que a psicologia descobriu: o reclamão deixa o seu corpo fatigado. Por quê? Já falei, teve aumento do estresse, tem insônia, tem desânimo. Tudo isso causado pelos pensamentos negativos. E afeta a saúde do corpo.
Quando você tem todos esses problemas, o teu corpo não vai aguentando. E aí o teu dia a dia vai sendo prejudicado. Você não, a pessoa reclamona, ela não consegue trabalhar direito, ela não consegue dormir direito, ela tá sempre nervosa, porque tudo ao seu redor tá errado, todo mundo tá errado, só ela que tá certa. Aquilo é algo terrível que ela não consegue tolerar. E às vezes uma coisa tão boba, que podia ser relevada, que podia ser consertada assim num estalar de dedos. Mas a pessoa põe, aumenta aquilo. E aquilo vai deixando o corpo fatigado, exausto. Sabe, a pessoa não dorme direito, não come direito, e dá gastrite, e vai trazendo cada vez mais prejuízo. Quinta coisa que a psicologia descobriu: reduz o amor próprio. O fato da pessoa não conseguir melhorar a situação e nem ter uma emoção melhor, sempre tem aquelas emoções desagradáveis, rancor, nervosismo, sabe? Brava com todos ao seu redor, se isolou, não tem aquela amizade, aquele companheirismo, alguém para confortar. Então, tudo aquilo vai deixando ela com uma baixa autoestima, sabe? Acha que ninguém gosta dela. Então, reduz o seu amor próprio. E aquilo leva a pessoa à estagnação. A pessoa cada vez vai produzindo menos e vai se achando incompetente. Com o passar dos anos, ela vai tendo aversão a si mesma, porque ela não consegue solucionar os problemas. O que acontece que nada melhora para mim? Eu faço e não consigo. Então, aquela pessoa que vai parando no tempo. Aí, a pessoa, quando chega nesse ponto de falta de amor próprio, ela vai trazendo doenças mentais, como a depressão, a ansiedade. Tudo isso leva à falta de autoestima, do seu valor, tá? Vem o pessimismo, mais pensamentos negativos, e aí vem reclamações constantes. Já não gosta de si mesma, já não gosta do ambiente, já não gosta das pessoas, tudo é ruim, ó vida, ó céus, sniff, sniff. Sabe? Aquela pessoa que tem uma nuvenzinha negra em cima da cabeça, aquela chuva constante, molhando, reclamando. Mas o que fazer para combater esse hábito? Porque chega a um ponto que já se tornou um hábito. O que a psicologia fala para combater isso? Primeiro, pense antes de reclamar. Pense. Quando você quiser reclamar, pensa antes. Pensa nas consequências da sua reclamação. Vai ajudar? É necessário? Vai melhorar o ambiente? Ou você só está levando o problema e não tem nenhuma solução para levar? Para que aquilo se conserte. Então a psicologia, ela dá essa dica. Pensa antes de reclamar. Pensa antes de ficar murmurando. Aquela coisinha, reclamação baixa, constante e chata. Segundo, escolha uma forma mais saudável de expressar que você está insatisfeito com aquela situação. Procura ver os aspectos positivos dentro do problema. Sabe? Leva, não fica aquela pessoa rancorosa, sabe? Que sempre leva aquilo com peso. Não! Pode até chegar numa brincadeira. Falar com uma forma de alegre. Olha, tal, ó. Às vezes as minhas amigas chegavam perto de mim falando mal da outra, que nem estava no ambiente. Aí eu tinha uma brincadeira. Opa, olha, tô vendo uma coisinha amarela escorrendo do canto da sua boca. Veneno. Eu brincava assim. Eu estava falando para ela.
ou para elas, para as pessoas, que elas estavam maledicentes, falando mal de alguém que não estava no ambiente e que aquilo era prejudicial, era um veneno, que era semelhante a uma cobra venenosa. Mas eu falava aquilo de forma alegre, brincando, mas eu falava. Então não ficava um ambiente pesado. A mensagem até era pesada, mas era uma forma para a pessoa chegar e meditar, pensar, raciocinar que aquilo não estava legal. Então eu escolhi essa forma. Você é uma pessoa criativa, Deus te deu uma mente criativa. Então você vai ir pedindo a Deus, e através da sua palavra, que tem um monte de dicas, de mensagens que vai te ajudar a resolver algumas situações, escolher uma forma mais saudável para expressar que você não está satisfeito com aquela situação. Terceira coisa que a psicologia diz: pratique a gratidão no dia a dia. Tá? Não é só ser grato de vez em quando, é diariamente. Porque isso eleva o humor, combate o cortisol, aumenta a felicidade e aproxima as pessoas. E eu peguei uma dica deles aqui, que é um exemplo que eles deram. Para você fazer uma listinha diária de 5 coisas pelo qual você é grato. Todo dia faça uma listinha de 5 coisas para agradecer. Conforme você vai fazendo uma listinha das coisas que você é grato, aquilo vai te ajudando a lembrar das coisas boas que você já tem. Porque aí fica uma pergunta para você. Você prefere encarar a vida reclamando ou sendo grato? É melhor ser grato, não é? Outra coisa que a psicologia aconselha: compreenda que não é possível controlar todas as situações. Tá? Quando você compreende que você não consegue ter o controle de tudo, você vai ajudar a sua postura controladora. Se você é uma pessoa que quer controlar tudo e todos, tá? Você compreendendo que você não tem poder sobre tudo, você vai treinando a sua mente para confiar mais em Deus. Aquilo que você não consegue resolver, que não está nas suas mãos a solução, ore e entregue para Deus. Procure em Deus a paz e a tranquilidade para que você entenda que aquilo ali vai se resolver no tempo certo. Sabe? Você vai fazer de tudo. O que te compete, faça. Mas chegou num ponto onde não é com você, entrega. Sabe aquele ditado: o que não tem remédio, remediado está. Se você não tem como solucionar, porque depende de outra pessoa, depende de outro ambiente, não está nas tuas mãos, entrega e aguarda. Põe nas mãos de Deus, que Ele vai trazer a solução para aquilo. E aquilo vai te trazer paz. Aquilo vai te trazer tranquilidade. Não se preocupe. A palavra preocupação é se ocupar antes. Para que se ocupar antes? Deixe para se ocupar no momento que você precisar. Que o problema se apresentar. Aí você vai lá, você resolve, você soluciona. Agora, quando você se preocupa, você fica exausto. Aí chega o momento de solucionar aquilo, você está tão cansado que não tem forças.
e acaba não solucionando. A preocupação só traz problema. Entrega na mão de Deus. Quinta dica que a psicologia dá: haja. Tome uma atitude. Em vez de reclamar, traga a solução. Não fica só levando o problema. Solucione. Ah, mas a solução tem que ser o chefe que tem que solucionar. Então vai lá, apresenta o problema e leva sugestões. Olha, chefe, está acontecendo isso, aquilo outro. Está faltando material. Eu posso entrar em contato com a empresa e já pedir. Eu trouxe aqui o que está faltando e já trouxe também as quantidades que tem no estoque, que já está acabando. Leva a solução. Não chega só com o problema, porque é como um poço. Cada um vem com um baldinho e vai tirando água do poço, mas o poço é único. Então você levou aquele problema, por exemplo, para o chefe, mas outras pessoas levaram problemas também. Então, muitas vezes ele está sobrecarregado. Você quer ajudar, quer solucionar? Leva o problema e já leva a solução, já leva o serviço alinhavado, sabe, mastigado, para ficar fácil. Fica fácil para você, que vai ter o material para trabalhar, por exemplo, e fica fácil para o chefe, que tem um funcionário competente, que leva o problema, mas também já leva a coisa fácil para solucionar. Já leva o telefone da empresa que precisa entrar em contato, ou então já se prontifica a aliviar aquilo para o chefe. Olha que coisa boa. Então, uma dica que a psicologia dá: haja. Essas dicas eu tirei de um site de uma psicóloga chamada Tayana Filabroto. E eu gostei, achei bem interessante. Então, de tudo isso que nós falamos, a palavra-chave é confiança. Você precisa confiar. Confiar em Deus. Precisamos confiar que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E aí isso está em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o nosso bem. Até às vezes as coisas que parecem ruins, quando você olha para trás, você vê que aquilo que no momento parecia ruim, era Deus trabalhando na sua vida. E aí você olha para trás e vê como aquilo foi bom, que te ajudou, que te edificou, que te corrigiu. Você estava indo por um caminho ruim, aquela aparente tribulação foi para você se voltar para Deus. Então, Deus trabalha em nós, mesmo quando não vemos ou sentimos. Ponha sempre isso na mente, que Deus está trabalhando, mesmo que você não sinta ou não veja. Confia. Mesmo quando as coisas não saem como planejamos, não devemos murmurar, mas adorar e louvar. Este é o segredo. Louvor e adoração são o segredo para uma vida melhor. Não murmure, louve e adore. Está passando dor? Cante a Deus, adore a Deus. Está passando por confusão? Relaxa, procura um louvor, deixa a sua casa num ambiente agradável, aonde Deus esteja, sabe, no centro. Porque foi isso que Paulo e Silas fizeram na prisão. Lá em Atos 16, no versículo 25,
Tá. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eles estavam acorrentados, mas eles não ficaram murmurando. Eles oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Eles ainda estavam animando quem estava à sua volta. As pessoas sofrendo ao redor tinham um alívio quando ouviam aquela adoração. Aquilo não confortou somente a eles, confortou quem estava ao redor. E também Deus se manifestou naquela situação, quebrando as cadeias, quebrando as correntes. E aquilo resultou na conversão do carcereiro, não só do carcereiro, de toda a sua casa. Porque quando as correntes se quebraram e as portas se abriram, o carcereiro, quando se deu conta, ele ficou desesperado. Pronto, todo mundo fugiu. Eu pegou a espada e estava querendo se matar, procurando um suicídio. Aí Paulo gritou, não faças isso, estamos todos aqui. E aí falou do amor de Deus através de Jesus, falou da salvação. E aí o carcereiro e toda a sua família se converteu. Olha que coisa linda. Louvor e adoração provocaram isso. Então, adorar a Deus no topo da montanha é fácil. Mas Deus se alegra quando o adoramos também no vale. O vale aqui é representado aqueles momentos mais difíceis da nossa vida. Quando a gente está no alto, quando está tudo bem, é fácil. O louvor sai, sabe, naturalmente. Agora, adorar e louvar quando você está com muita dor, quando você está assim, numa crise tremenda, seja ela de qualquer área, física, financeira, familiar, relacionamentos no trabalho, aí fica difícil, né? A tendência natural do ser humano é murmurar. Mas aqui está falando para a gente louvar e adorar mesmo no vale, mesmo nos momentos mais escuros da vida. Experimenta, eu já experimentei, eu sou uma prova viva da bênção que eu recebi quando eu louvei e adorei no vale. Os momentos mais difíceis da minha vida, quando eu pratiquei isto, eu recebi uma paz que excede a todo entendimento. Veio uma paz. A situação não mudou de imediato. Mas eu mudei. Deus trabalhou em mim de uma forma que eu confiei que a providência estava chegando. Eu não estava sentindo, nem enxergando a providência. Mas ela já estava vindo. Então, vamos louvar e adorar no vale. Agradeça pelo que tem e se arrependa da murmuração. Se você está murmurando, se arrependa. Uma frase muito comum dos murmuradores é: eu não sou pessimista, eu sou realista. Lá em Filipenses 2, no versículo 14 a 15, fala: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, você precisa deixar a murmuração e a contenda, para que você seja irrepreensível e sincero, filho de Deus sem culpa. Porque assim você vai transmitir luz no meio dessa geração que diz aqui corrompida e perversa. Você precisa iluminar,
Você precisa mostrar para as pessoas quem é Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Salmos 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Tá? Não fique emprestando os seus ouvidos para murmuradores. Tá? Porque pessoas que não estão preenchidas, que não estão repletas do amor de Deus, murmuram. Mas você, que ouviu hoje esta palavra, que recebeu ela no seu coração, seja grato. Entre na presença de Deus com louvor e com adoração. Mesmo que você esteja passando pelo vale, louve e adore. E você verá o poder de Deus na sua vida. Experiência própria. Sintam o amor de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encha com seu amor e que sejamos gratos. Amém.